Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um cara assim que chegou pra quebrar tudo. A gente vai falar um pouquinho de Freud. Quem foi Freud? A gente já sabe que ele é o pai da psicanálise, mas qual é que é a história desse cara, gente boa? Vamos lá descobrir? Mas antes da gente começar a descobrir, né, antes de eu começar a contar pra vocês quem foi Freud, tudo que ele fez, o que ele viveu, deixa seu like aqui no canal, porque é muito importante pra mim, é uma maneira de vocês me ajudarem muito. Como também se inscreve aqui no canal se ainda não forem inscritos e ativa o sininho, porque assim assim o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai enviar notificação pra vocês sempre que tiver vídeo novo. E agora cheguei chegando, vai ter vídeo todo dia assim nesse canal. Então vamos lá. Quem foi Freud? Quem foi esse cara, gente boa, que fez muito sobre, que descobriu muita coisa, escreveu muita coisa sobre essa tal de psicanálise que eu estou apaixonada. E provavelmente se você está escutando esse vídeo, você também ou é apaixonado como eu ou tá curioso para saber qual é que é dessa daí, né? Então vamos lá. Como vou trazer muitas datas, estou com o meu iPad aqui para não errar a data e passar vergonha, né? Então vamos lá começar a história desse cara, gente boa. Então Freud, esse cara gente boa, que tá aqui a fotinho dele, era um cara sombrio, introspectivo, muito, mas muito inteligente, curioso. Curiosidade, né? Pode ser ruim, mas tem as suas partes boas, né? Olhando pra Freud. Determinado, pesquisador, ambicioso, na verdade, né? Pra descobrir, escrever tudo que ele fez, toda essa revolução, a gente tem que ter um propósito, tem que ter uma ambição, né? Pra chegar nisso. E ele era um cara assim, metódico, adorava literatura, mitologia. Então ele queria ser lembrado por toda a eternidade por algo que mudasse a humanidade. E eu acho que ele conseguiu, né? Porque com a psicanálise, como eu já disse em outros vídeos, o ser humano consegue ter ali uma ferramenta de autoconhecimento magnífica, consegue ter uma vida mais leve, mais tranquila ao passar por um processo psicanalítico. Então, ao meu ver, o objetivo concluído com sucesso desse tal de Freud, né? Mas vamos para a sua história. Então, Freud, Sigmund Freud, né? A gente fala mais Freud, mas seu nome é Sigmund Freud. Nasceu em 1856 na Áustria e ele veio de uma família judia, por mais que ele não fosse um judeu praticante. Em 1860, ele teve que se mudar para Viena por conta do trabalho do seu pai. Em 1873, ele tinha apenas 17 anos e ingressou na faculdade de medicina e ele se formou como médico com apenas 22 anos. Em 1878, Sigmund Freud conheceu um médico chamado Joseph... uns nomes aqui, desculpa se eu falar errado, gente. Joseph Breuer, que ele era um especialista em doenças nervosas. Em 1880, Breuer iniciou um tratamento em Berta, que foi conhecida como Ana O. Então, provavelmente, quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente escuta o caso de Ana O, que foi o primeiro caso que Freud tratou. Mas e qual que era, né, o problema de Ana O? Ana O sofria de histeria. Eu vou trazer um vídeo pra vocês daqui a pouquinho sobre histeria, falando mais detalhes. Mas Ana O sofria de histeria e ela havia esquecido a sua língua materna depois da morte do seu pai. Então, por que disso, né? E pra tratar isso, né, pra resolver esse problema, o método utilizado era a hipnose até o momento. Então, nesse meio tempo, Freud conheceu Charcot e ganhou uma bolsa para estudar em Paris sobre histeria utilizando o método da hipnose. Então foi em 1882 que Freud ele assumiu o caso de Ana O. E Ana O estava em que situação, né? Esqueceu a língua materna, estava com paralisia, então se encontrava de cama, né? E para fazer o tratamento dela, Freud começou a utilizar a hipnose juntamente com a associação livre, onde a associação livre é a gente falando para o nosso terapeuta tudo o que vem na nossa mente. Então, não é você ali anotar o assunto que você quer falar para o seu terapeuta, é falar tudo o que vem na sua mente
por mais que possa parecer louco, lógico, sem noção nenhuma, falando isso. Falando qualquer coisa que viesse na mente. Então isso é associação livre. E, surpreendentemente, os seus sintomas começaram a desaparecer. E ela é considerada a primeira paciente de Freud. Voltando um pouquinho para a história pessoal de Freud, né? Em 1886, ele se casou com Martha Bernays. Depois de 4 anos de noivados, muitas cartas trocadas, né? Porque naquela época as coisas não eram tão fáceis como hoje, não tinha um e-mail, um zap, então muitas cartas trocadas, o que lhes rendeu 6 filhos. E Freud, nesse caso da Ana O, sobre essa questão da hipnose, ele não era um bom hipnólogo, então ele fazia uma pressão na testa para tentar fazer hipnose. Tem toda uma história da hipnose com Freud, até que em um determinado momento ele abandonou a hipnose e baseou seu tratamento apenas na associação livre, o que hoje, né, é feito na psicanálise. A gente não trabalha com a hipnose, a gente trabalha com a associação livre. Não que a hipnose não possa ser utilizada. Existem psicanalistas que fazem o curso de hipnose e podem aplicar a hipnose, mas não é regra que para fazer um tratamento psicanalítico tenha que ter hipnose. O fundamental do tratamento justamente é a associação livre. Então, em 1886 mesmo, no mesmo ano em que ele se casou, ele passou a tendência ao consultório sem o uso da hipnose. E foi aí que ele começou a utilizar o divã. E aí uma coisa bem interessante, né? Pra quem já fez terapia, né, ou já viu algo do tipo, normalmente na terapia a gente senta de frente pro nosso terapeuta, né? Nesse momento, Freud não se sentava de frente, ele se sentava atrás. Então seria como se eu estivesse aqui num divã e Freud numa cadeira atrás de mim. Então não tinha esse contato visual, o que de certa forma, em alguns casos, pode até ajudar com que a pessoa se abra e comece a falar tudo o que venha na mente. É uma coisa que eu acho bem interessante. Então, vou pôr uma fotinho aqui de como que Freud atendia. E o termo, né, psicanálise, Freud cunhou esse termo psicanálise em 1896, que foi justamente o mesmo ano em que seu pai morreu. Em 1910, Freud construiu a Associação Psicanalítica Internacional. Em 1938, Freud teve que fugir para Londres contra sua vontade por conta da guerra, né, para fugir dos nazistas, afinal ele era um judeu. E em 23 de setembro de 1939, com 83 anos, Freud veio a falecer. Ele sofria de câncer de palato, ele já tinha passado por mais de 33 cirurgias e ele teve um suicídio assistido com 2 grandes doses de morfina, né? Esse câncer, né, ele teve por conta de que ele fumava demasiadamente, eram muitos charutos por dia, o que ocasionou esse câncer, muitas cirurgias e por fim o suicídio assistido. Uma curiosidade que eu trago pra vocês de Freud é que ele foi por um tempo, né, foi uma paixão que durou pouco, adepto à cocaína. E era um caso assim, se alguém falava, tô com uma dorzinha de cabeça, ele recomendava uma dose de cocaína, porque a cocaína fazia com que ele ficasse mais disposto, mais ligado, o que o ajudava nos estudos. Então ele até um certo momento estava achando que aquilo era bom, porque funcionava, né? Ele dizia, né, que aquele misterioso pó fazia com que ele esquecesse que estava cansado, que existia um cansaço ali, então ele conseguia produzir muito mais, fazer muito mais. Inclusive, né, vendo esses benefícios até o momento, ele começou a receitar para alguns problemas, como desde depressão até para cólica, pequenas doses de cocaína. Porém, né, tanto que ele disse num texto de 1884 sobre a coca: é como se a necessidade de comida e sono que se faz sentir em algumas horas do dia simplesmente sumisse. Porém, né, é algo momentâneo, é algo que se acaba. E como eu já havia mencionado, ele começou a recomendar a coca para alguns amigos para tratar de alguns males, ora consumida, ora injetável.
Porém, depois da morte de um amigo seu que fazia a utilização, ele rompeu laços com ela, digamos assim. Então, em 1887, com 31 anos, ele abandonou a utilização e nunca mais se ouviu ele falar nada em nenhum dos seus escritos sobre ela. Inclusive, ele fez tudo que ele podia para que tudo que tivesse referenciando a ela em seus artigos e em seus escritos fossem esquecidos. Então essa é uma curiosidade sobre Freud que eu acho legal estar trazendo para vocês. Aqui eu fiz um breve resumo sobre a história de Freud para entender tudo que ele fez, o percurso da vida dele, né? Espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. E como eu disse no início, o sonho dele era celebrado por toda a eternidade por algo que mudasse a humanidade. E ao meu ver, com a psicanálise ele conseguiu isso. E eu queria saber de vocês, se vocês também concordam com isso. Me conta aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da vida de Freud, porque tem muita coisa ainda, dá pra gente conversar muito sobre Freud, né? Se a gente pegar anos específicos da vida dele. Quando a gente for conversar sobre histeria, a gente volta um pouquinho mais sobre aquela fase da vida dele, então aguardem. Eu tô indo aos poucos, quero contar todos os detalhes sobre a psicanálise e tudo que tá envolvido a ela. Então o vídeo de hoje é isso, espero muito que tenham gostado e até o próximo vídeo.